Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. Você pode depois ver essa conversa pelo YouTube e pelo Spotify. Hoje nós vamos bater um papo com Nenel Liberalquino. Nenel Liberalquino é maestro da Banda Sinfônica da cidade do Recife. Vamos aguardar e vamos agora esperar a entrada do caríssimo Nenel. Oi, querido. Olá, boa noite, meu querido. Como tá? Tudo jóia? É um grande prazer estar aqui, participando dessa live com você, desse bate-papo informal. São poucos os momentos que a gente tem a oportunidade, digamos, de bater um papo, né? Pois é. Mal com as pessoas. Mas grande prazer. Sou eu quem agradeço, meu querido. Sei que seu tempo é bastante reduzido, muitas coisas para realizar, muitos projetos, e a gente deu uma carreirinha, mas conseguiu um tempinho na sua agenda. Isso é uma alegria. Mas para a gente iniciar esse processo, como é que foi seu encantamento com a música? Como chegou esse processo de você se descobrir o Nenel Liberal... Opa, tá conseguindo me ouvir? Tô. Cortou um Como é que foi pouquinho, esse mas eu processo? consegui entender. Bom, Certo. veja lá. Eu comecei, na realidade, eu despertei para a música através do canto. Então, assim, quando eu tinha por volta de 7 anos de idade, eu gostava muito de cantar. E meu pai me É? levava, meu pai me levava para uns programas que tinha na época, Tia Linda, que eram programas, eu acho que da antiga TV Jornal, eu acho. Sim. Bom, nessa história toda, eu acabei participando de um concurso patrocinado pela Rede Globo, que foi até um concurso coordenado por Renato Failante, grande amigo, e foi o primeiro concurso nordestino de cantores infantis. E a final, quem veio fazer a final foi Chacrinha, e eu acabei ganhando o concurso. Ganhei o concurso de melhor cantor infantil, inclusive nesse concurso eu acabei ganhando a minha primeira bicicleta. Foi muito importante. Então, digamos, esse foi o start dentro da música. Foi a partir daí que a música começou a me encantar. Depois a gente passa por aquele processo que você sabe, entre a adolescência e a fase adulta, a gente passa por aquele processo de mudança de voz. Isso. E nesse processo de mudança de voz, eu parei naturalmente de cantar. E quando, na realidade, esse processo passou, eu comecei a me interessar a tocar um instrumento. E aí, meu pai, que não era músico, nem minha mãe, que era musicista, me disseram assim: olha, a gente vai ter que procurar um maestro ou algum professor para perguntar, né, o que é que eles acham, o que é que você, que instrumento. Na realidade, é assim: no primeiro momento, eu queria tocar piano. No momento, eu queria tocar piano. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a minha primeira frustração. Por Dizem os quê? sábios que a gente. Deixa eu lhe dizer por quê. Hum, Porque eu pensava em tocar piano. Quando eu chego, quando meu pai me leva a esse maestro, para que ele possa me dizer se é possível ou não, esse maestro me olha assim da cabeça aos pés e diz logo assim: olha, ele não tem condições de tocar piano. Primeiro que a mão dele é muito pequena, não vai conseguir fazer oitava. Olha, eu acho que o único instrumento que o seu filho pode tocar é flautim. Eu, na época, não sabia nem o que era flautim, veja que coisa. aham. Eu acho que ele associou o tamanho do flautim, que é uma flauta pequena, mas muito difícil de tocar, não é?
E aí, essa primeira, assim, essa primeira coisa assim que me aconteceu foi muito emblemática, porque assim, eu sonhava em tocar piano e achava que era possível, não é? Aí o que é que acontece? Veja como Deus é maravilhoso. De repente, eu crio uma técnica violonista que é minha, única no mundo. Eu sou criador da minha própria técnica violonística. E a minha técnica violonística, ela lembra o piano, porque o violão fica na posição horizontal. É tanto que muitos jornalistas, inclusive um deles, que fez uma matéria comigo na Backstage há muito tempo atrás, disse assim: Olha, Nenel, eu acho que a gente poderia batizar tranquilamente esse seu instrumento de piolão. O que você toca é um piolão, ou seja, uma mistura de piano com violão. Então, assim, a partir dessa questão da criação da técnica, foi claro que um processo muito difícil, né? Porque eu tinha que caminhar praticamente sozinho. E a gente, assim, quando caminha sozinho nesse universo da técnica do instrumento, você está fadado ali a cometer erros, digamos, acertar algumas coisas, errar outras, né? E, e eu achei até também interessante porque, assim, eu comecei a aprender violão, primeiro tocando numa corda só, primeiro na primeira corda, depois usando as três primeiras cordas, depois eu vi que era possível usar as demais cordas, e aí passei a desenvolver toda a minha técnica. E a minha referência, digamos, eram os discos. Eu ouvia os discos, tentava tirar aquilo de ouvido e aprendia, né? Tudo de ouvido. Realmente foi uma experiência fantástica, porque isso daí fez muita diferença, eu acho que na minha musicalidade, porque eu tive assim a oportunidade de ouvir grandes violonistas. Eu ouvia em disco, né, como Baden Powell, Paulinho Nogueira. O próprio Paulinho Nogueira depois me deu um grande prazer de escrever no meu primeiro disco como violonista. Ele escreveu um texto lindo. E aí eu fui desenvolvendo a minha técnica. Chegou no momento que, assim, eu queria muito aprender música. Eu era um músico de ouvido. E aí a minha primeira tentativa nisso foi quando eu fui frequentar, isso quando eu entrei na universidade, eu entrei para fazer letras. E Ah, quando e aproveitei, tinha um curso de extensão em música, e aí fui frequentar esse curso de extensão. E para poder aprender a ler partitura e principalmente aprender a escrever para violão e ler partitura para violão. Mas foi uma coisa assim, no início um pouco complicada, porque assim o professor se deparou com aquela coisa, assim, uma técnica inusitada, e ele chegou para mim e disse assim: Olha, Nenel, eu não sei muito o que fazer, porque assim, eu ensino na técnica convencional. Aí eu disse para ele: Professor, não se preocupe não, veja, o senhor me mostra como é que o senhor faz na sua técnica e eu tento adaptar na minha técnica. E aí a gente se tornou grandes amigos. Esse professor, passei, eu acho que, não me lembro mais se foram 3 ou 4 meses, mas foi o suficiente para que eu aprendesse a ler partitura, poder escrever os meus primeiros ali arranjos para violão. E aí, a partir dali, eu passei a me desenvolver mais na técnica e, paralelamente a isso, estudando letras. E quando eu terminei a universidade, eu tive um convite para ser professor no estado, mas não para trabalhar diretamente com o que eu tinha feito licenciatura em português, para trabalhar com música, veja que coisa interessante, montando exatamente um coral. E aí foi interessante porque assim, eu passei mais ou menos 1 ano e meio ou 2, mas a minha intenção realmente era assim,
eu terminaria letras e depois que eu terminasse, eu passaria assim a me dedicar à música, porque eu acho, bom, eu digo sempre o seguinte: a literatura também é algo que me encanta muito. Eu acho que se eu não fosse musicista, eu gostaria muito de ser poeta. Graças a Deus que sou musicista. Mas acho, digamos, a literatura, essa coisa de ser escritor, de ser poeta, uma coisa também muito divina. E o dom da palavra também é algo muito, muito especial. Então, assim, depois que eu terminei e comecei a trabalhar, eu vi que, assim, em algum momento eu precisava dar continuidade, dar continuidade a esses meus estudos. E aí, o que me veio na cabeça primeiro foi ir para São Paulo para estudar na USP. E quando eu cheguei lá em São Paulo, eles não aceitavam alunos diplomados. Aquele que a gente chama aluno especial, né? Aquele aluno que é formado e pode entrar sem vestibular. Você tinha que fazer vestibular de novo. Digo, não, fazer vestibular de novo, mas não, não tenho essa paciência não. Mas, exatamente estando em São Paulo, eu conheci muitas pessoas interessantes e assim me veio a vontade também de estudar fora do Brasil. E aí eu comecei a trilhar todo um caminho para isso. Até conseguir, digamos, para poder encurtar um pouco a história, até conseguir, digamos, ir para o Berklee College, né, em Boston, onde eu tive a minha formação realmente formal em música, foi nos Estados Unidos, em Berklee College, aí onde eu estudei as áreas que eu sonhava em estudar, que era a área de composição, arranjo e regência. Então, isso é um resumo, né, dessa trajetória, digamos, musical. E aí, Meu querido, cortou um pouco. sim, Quais são as áreas? como é que é? Cortou um pouquinho. Quais são as Em- áreas que tu querias estudar? Sim, composição, arranjo e regência. Exatamente essas três áreas, digamos, foram o meu foco. Agora, a universidade lá tinha uma coisa muito legal, que era essa coisa, por exemplo, eu estava estudando composição na área erudita e regência na área erudita, mas, digamos, você não, você poderia fazer, digamos, cursos de arranjo que envolvia música popular, a música popular deles, né, que é, por exemplo, jazz. Então você não tinha, digamos, esses dois mundos separados, né? Música Ah, popular e música erudita. Você tinha esses dois mundos juntos. Eu acho que isso é muito importante. sim, sim. Sim, muito demais. Então, E sem Andrade? então, mesmo porque assim, o jazz é uma música popular muito forte. Mas, por exemplo, a gente tem a música popular brasileira que é tão rica quanto. Eu até diria, e aí não é pelo fato de eu ser brasileiro, não, mas eu com certeza acho que a nossa música popular é a mais rica todo, de todo mundo, assim, pela diversidade rítmica que a gente tem. E do Isso. ponto de vista, assim, da riqueza, seja do vocabulário harmônico que ela tem, a riqueza melódica comparada ao jazz, tranquilamente, não tem nada a dever a nenhuma outra música popular, Pois é, né? deixa eu pontuar só Então, uma observação aqui do Gonzaga. O Gonzaga sim, Leal. Ele está dizendo: meu maestro eita, grande amigo. soberano e com quem fiz lindíssimos trabalhos. Foi meu diretor musical em cena e em disco. Olha, Olha aí, reconhecimento, querido. Gonzaga é um grande amigo, um grande artista. Eu tive, assim, o prazer de trabalhar com ele diversas vezes. E
dirigi alguns discos dele, dirigi alguns espetáculos. Nós estivemos no palco diversas vezes. E foi assim, foram momentos marcantes, únicos, assim, porque ele, assim, tem uma sensibilidade muito grande, é uma pessoa que sabe escolher repertório, entendeu? Ele é muito fiel, digamos, digamos, ao conceito que ele mesmo coloca na trajetória dele como artista, sabe? Ele nunca saiu dessa trajetória de fazer música brasileira de qualidade, de pesquisar isso, e isso é muito importante. Nós Pois é. tivemos várias vezes juntos, isso foi muito legal. Grande beijo para ele. Sei que ele está por aí. Tá sim. Já que a gente começou nesse processo desse, da sua regência em outros trabalhos, como é que foi esse processo de você se descobrir regente? De repente você disse, não, agora eu vou começar a trabalhar um, como regente. Você sabe que é muito Não, difícil, porque você tem que ter uma mas sensibilidade auditiva grande. Você tem lá mas você tem três clarinetes, você tem, não é? É um processo assim que veja você lá. precisa dizer assim, epa, você desafinou. Não é Assim, bom, né? não, não, Eu digo isso não é, porque, eu digo isso não é, porque, não, diga, aham, sim, eu sei. Eu falo isso porque não eu é, toquei clarinete e assim, o meu sim, maestro na época era terrível, assim, tinha uma sensibilidade absurda. Ele chegava pra gente e dizia assim, ó, você desafinou. E eu morria de medo de, na hora da execução da peça, tá lá desafinado e ele chamar a atenção no meio da é, banda. mas tem que ser. Mas deixa eu te dizer, quando eu fui Ah, fazer a minha formação musical nos Estados Unidos, eu já tinha em mente em estudar regência, porque eu queria, em algum momento da minha vida, de reger, fosse uma banda sinfônica, fosse uma orquestra sinfônica. E, na realidade, esse sonho começou até anterior à minha ida para os Estados Unidos. Quando eu comecei a tocar violão, mais ou menos por volta de uns 16 anos, eu comecei a ouvir muito música erudita. ah, E eu tinha um amigo que adorava música erudita também. Mas a gente tinha pouco dinheiro. Nessa época, todo mundo estudante, pouco dinheiro. Então, assim, o disco que eu comprava erudito, ou o disco que ele comprava erudito, a gente acabava compartilhando. E eu me lembro, não, eu não esqueço mais desse ah. detalhe. Ele uma vez comprou naquela época a gente chamava radiola, né? Então ele comprou uma radiola maravilhosa, assim, com um som absurdo. E eu me lembro que a gente foi ouvir toda uma coleção que ele tinha comprado, uma coleção que envolvia peças de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. Olha, eram tantos compositores russos, maravilhosa assim a coleção. E na realidade, assim, quando eu começava a ouvir aquela música erudita, aquela coisa linda, entendeu, com orquestra, eu começava a viajar, me imaginando ali no pódio e ouvindo tudo aquilo. Eu disse assim, nossa, deve ser uma sensação maravilhosa. Você está no meio daquilo tudo e você, digamos, entender de tudo aquilo que está acontecendo. Porque na realidade é assim, eu faço sempre uma analogia. O maestro, a formação dele tem que ser centrada em duas coisas muito importantes. Ele é como se fosse, vamos fazer uma analogia aqui com o diretor de teatro. Aham. O que é que o diretor de teatro faz? A cada peça que ele vai, digamos, dirigir, ele vai pegar o script daquela peça, não é isso? E vai estudar a fala de todos os atores, não é isso? Vai aprender sobre a peça, vai aprender sobre aquele conteúdo, para depois estar dirigindo aqueles atores. Às vezes o ator
é tão fantástico, é tão maravilhoso, que você não precisa dizer nada, né? Às vezes Aham. ele já disse o texto na intenção que você já imaginou ali. Mas às vezes o autor não diz exatamente o texto do jeito que a gente imagina e do jeito que a gente está interpretando, não é? E aí entra exatamente isso, ou seja, o conhecimento da linguagem, ou seja, assim como um diretor de teatro precisa conhecer profundamente a linguagem do teatro, nós como maestros temos que conhecer profundamente a linguagem musical, ou seja, entender, saber harmonia, saber contraponto, saber orquestração, saber forma, entendeu? Saber de toda a linguagem. Por quê? Quando a gente pega qualquer peça, né, para reger, a gente tem que entender o que é que o compositor colocou ali, qual é a intenção dele, o que é que verdadeiramente ele escreveu. Então você precisa disso. Além disso, claro, ele precisa ter técnica de regência. Mas a técnica de regência é algo, digamos, motor. Que eu diria assim, qualquer pessoa pode aprender a técnica de regência, entender os gestos. Mas o gesto tem que estar a serviço da linguagem, tem que estar a serviço da interpretação. Né? Então, esse trabalho, essa formação sólida na linguagem musical é algo que todo maestro tem que desenvolver. Quem te Aí inspirou? veja o que acontece. Ah, sim, perdão. Não, o que me inspirou, mas foi exatamente isso que eu estou lhe dizendo. A música sinfônica, quando eu comecei a ouvir, eu me encantei de uma forma assim. E uma coisa muito emblemática, assim, a primeira vez que eu também assisti a um concerto, entendeu, sinfônico, nossa, eu simplesmente foi sabe aquela sensação? Eu digo sempre assim, tem umas coisas na vida que marcam, que nos marcam profundamente, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fui ao cinema, você não se lembra também disso? Primeira vez Aham. que a gente vê aquela tela enorme, não é? Dá uma emoção assim incrível. A primeira vez que eu vi também uma orquestra sinfônica assim ao vivo, nossa senhora, aquilo ali foi de uma emoção tão grande que nos transforma completamente. Então, assim, eu já tinha, digamos, estudado essas questões todas na minha formação lá, e quando voltei para o Brasil, eu dei prioridade à minha carreira como violonista, que eu já tinha, Ah, na realidade, eu já era violonista, e, assim, eu queria muito fazer o meu primeiro disco. E, na realidade, eu queria primeiro estudar música, que eu nunca tinha tido ainda a oportunidade de estudar música. Como eu disse a você, eu aprendi tudo de ouvido. E assim, a minha passagem pelo curso de extensão de música na universidade foi muito pequena. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, aí realmente assim eu me foquei no violão e eu já tinha alguns arranjos que eu tinha feito, inclusive tinha levado para os Estados Unidos de música brasileira para violão solo. E aí comecei a montar um repertório de composições para violão. E quando eu montei esse repertório, foi até interessante isso. Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já tinha tocado para Paulinho Nogueira, que é um grande violonista, né? Foi um sim. grande violonista, inclusive, da Bossa Nova. E a primeira vez que eu me encontrei com o Paulinho em São Paulo, antes até de eu viajar para os Estados Unidos, ele ficou muito encantado com os meus arranjos para violão. E ele me disse, naquela época, mesmo antes de eu ir para os Estados Unidos, assim: olha, Denel, você está pronto para fazer um disco. Aí eu disse assim: olha, Paulinho, eu fico muito lisonjeado com o seu elogio e tal,
Mas assim, eu quero primeiro estudar música, porque eu assim faço tudo de ouvido e eu queria entender a linguagem, queria estudar e tal. E quando eu voltei e que montei esse repertório, a primeira pessoa que eu mostrei foi a ele, na casa dele, onde ele dava, no quartozinho onde ele dava aula aos alunos dele, e ele ficou muito encantado assim. E ele me disse: "Olha, Nenel, quando você for fazer seu disco, não esqueça de me avisar." Isso não tá certo. Então foi aquela batalha, né? A Aham. batalha, olha, da gente bater. Você sabe que esse processo por exemplo, no Brasil, de você, como um artista, ter que procurar uma gravadora, a gravadora se interessar pelo seu trabalho, e o trabalho, como é um trabalho instrumental. É Então, meu árduo, né? querido, olha, eu acho é árduo. Depois que eu montei o repertório, eu acho que eu passei, digamos, uns 4 anos mandando fita para tudo que era, entendeu? Gravadora e produtora para alguém se interessar, porque não é a música instrumental, na realidade, ela nunca teve o espaço que a música cantada teve, né? Então, e era muito mais difícil ainda, entendeu? Né, alguns anos atrás. Então, quando surgiu o meu primeiro convite foi exatamente de uma gravadora que tinha surgido aqui, olha, em Recife, que fantástico, que era a Polidisco, que eles tinham criado um selo na, num antigo estúdio lá da Somax. Eles tinham criado um selo chamado Polidisc. E aí eles me convidaram. Eu estava morando em São Paulo. E quando eu voltei dos Estados Unidos, passei um tempo em Recife, depois voltei para São Paulo. E aí eu fiz o meu primeiro disco, que foi lançado em 94. E o disco, assim, realmente fez muito assim, sucesso no meio instrumental. Eu recebi críticas maravilhosas, entendeu? De jornais pelo Brasil todo, e me apresentei em muitos e muitos, muitos programas. Inclusive consegui fazer, digamos, um programa com Paulinho Nogueira, ainda com Rolando Boldrin, ainda quando o Boldrin tinha, digamos, o programa dele na Band, na TV Bandeirante. Então, assim, aquele, o primeiro disco deu o pontapé inicial na minha carreira como violonista. A partir dali, eu passei a basicamente me dedicar à minha carreira como violonista, mas sempre estava dando aulas de música e tal, tudo mais. Nessa época eu trabalhava no Sesc, no Sesc de São Paulo, em um dos Sesc, o que fica o chamado Sesc Vila Nova. E foi interessante porque 2 anos depois que eu fiz o meu primeiro disco, aí veio o convite para o segundo disco. E pela uma gravadora que hoje ela já era e continua sendo. É o selo mais importante, o selo europeu mais importante de música para violão, que é o GH Records. GH Records. Esse GH Records é um selo que é dirigido pela esposa do Odair Assad, que faz parte do duo Assad, o famoso duo Assad de violão, maravilhoso duo de violões. E quando eu fui gravar lá, a gente gravou, inclusive eu tive que viajar para a gente gravar em Bruxelas, porque eles gravavam em uma igreja específica que tinha uma acústica própria para violão. É até interessante isso, porque, por exemplo, a gente só podia gravar depois das 10 horas da noite, quando não tinha nenhum movimento na rua, porque a igreja Aham. não tinha como você vedar os ruídos da rua, né? Carro passando, né? Interessante. Essa coisa toda. E
eu gravei esse segundo disco lá na GH Records. E aí, bom, continuei com a minha carreira violonística. E depois, já mais na frente, em 2002, eu lancei meu terceiro disco, que foi com um trio de violões. Aí, veja que coisa. Assim, no momento que eu tinha lançado o disco, em 2002, o meu terceiro disco com um trio de violões, veio o convite para eu ser regente da banda Sinfônica do Recife. Aí eu tive realmente que naquele momento fazer uma certa escolha, porque para a gente fazer um trabalho como maestro, seja numa orquestra sinfônica, numa banda sinfônica, você tem que ter ali uma dedicação exclusiva. Então eu Isso. tive que realmente assim abdicar um pouco da minha carreira como violonista e me dedicar ali ao meu trabalho como regente titular e diretor artístico da banda sinfônica. E aí, desde 2002, foi quando eu lancei meu disco, que eu entrei lá e estou até hoje. Para alegria da gente, né, meu querido? Que você tem essa vastidão de conhecimento. Mas muita gente fica confuso com essa definição. O que é banda sinfônica, o que é orquestra sinfônica. Inclusive, a Sim, minha intenção, quando eu coloquei lá naquele primeiro momento orquestra, sim, foi acreditando que seria algo mais abrangente, pelo seu conhecimento. Mas aí, quando você sim. me falou assim, coloca a banda que é melhor, aí eu disse, não é verdade, porque aí direciona melhor o pensamento das pessoas sobre o que é. Porque a gente fica É, meio perdido nessa questão de definições. Poderia esclarecer nesse sentido, meu querido? claro, com todo prazer. Veja lá. Há duas diferenças que são, digamos, as mais importantes, né? Entre banda sinfônica e orquestra sinfônica. A primeira está na instrumentação. Então, por exemplo, uma banda sinfônica, ela possui mais instrumentos de sopro do que uma orquestra sinfônica. Enquanto uma orquestra sinfônica tem muito mais instrumentos de corda, principalmente o que a gente chama instrumentos de corda, de arco, né, violinos, violas, violoncelos, do que uma banda sinfônica. Então, só para você ter uma ideia, normalmente, por exemplo, enquanto uma orquestra, numa formação clássica, ela teria, por exemplo, 2 clarinetes, na banda a gente tem 12. Já dá um diferencial brutal aí, né? Enquanto normalmente uma orquestra tem um tuba, a gente tem 4 tubas, né? Além do mais, na banda sinfônica você tem um naipe que normalmente ele não faz parte da formação standard de uma orquestra, que é o naipe de saxofones. Claro que tem peças eruditas, inclusive o próprio bolero de Ravel que usa saxofone, mas o saxofone não faz parte da formação standard da orquestra sinfônica, mas faz parte da formação standard da banda sinfônica. Então, esse elemento é o primeiro que diferencia, ou seja, a instrumentação, que é diferente. A outra diferença é no repertório, porque na realidade assim há uma tendência da banda sinfônica ser mais eclética, ou seja, no repertório, ou seja, a gente costumariamente no repertório de banda sinfônica você vai ter música erudita e você vai ter música popular. Essa música erudita, claro, significa muitas vezes peças originais para a banda sinfônica e peças que são transcrições do repertório de orquestra sinfônica para a banda sinfônica. E na parte popular, na realidade, na parte popular você toca diversos gêneros. Você toca MPB, você Aham. toca música pernambucana, você toca jazz, você toca trilha sonora, né? Que é maravilhosa. Você toca música latina. Então, na realidade, na música popular,
a gente toca praticamente todos os gêneros, né? Isso só depende da qualidade da peça, né? Então, não que uma orquestra sinfônica não toque popular, claro que ela também toca popular, mas normalmente ela toca, o repertório dela se compõe muito mais de peças eruditas do que de peças populares. Então essas duas diferenças, elas são fundamentais. Mas os dois grupos, assim, eles têm uma importância incomensurável, né, para a cultura musical brasileira. E as bandas, a banda sinfônica, claro, que ela é um tipo de banda que se diferencia um pouco dessas bandas menores, se diferencia da banda militar, se diferencia dessas bandas de coreto, porque na realidade a banda sinfônica ela tem, digamos, esse lado erudito mais forte, inclusive dois marcos interessantes foram assim muito emblemáticos para a criação do conceito de banda sinfônica. Um que aconteceu durante a Revolução Francesa, que foi a criação do que a gente chama da banda da Guarda Nacional Francesa. Então, essa banda foi, digamos, um embrião do que a gente chama hoje de banda sinfônica. Ela no início ela tinha 45 músicos, depois passou a ter 70 músicos. Depois, isso já no século XX, você teve uma figura muito importante nos Estados Unidos, um regente chamado Frederick Fennell, que criou o que a gente chama de Eastman Wind Ensemble. Ou seja, era como se fosse uma orquestra de sopros dentro da escola Eastman de música, que faz parte da Universidade de Rochester, né? Nova York. E esse ensemble que ele criou, esse Wind Ensemble, essa orquestra de sopro, ela fez o primeiro concerto com 10 peças originais para essa formação que deu origem também à banda sinfônica. Então a banda sinfônica, digamos, é um organismo um pouquinho, digamos, mais novo, claro, do que a orquestra, porque a orquestra a gente tem a fundação dela desde o barroco, né? Desde a Aham. orquestra barroca, depois a orquestra clássica. Então muita gente, às vezes, assim, quando a gente fala o termo banda sinfônica, às vezes as pessoas Causa estranho. confundem com a orquestra, mas é só porque, digamos, às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade, muitas vezes, né, de ouvir, né? É uma delícia quando a gente está sentado lá, num teatro maravilhoso chamado Santa Isabel, em que a gente está ouvindo aquelas peças, aquelas adaptações. Eu já vi várias vezes. Quando tem oportunidade, tem ingresso disponível, porque é um processo de luta. É uma verdadeira luta para você conseguir aqueles ingressos. Olha, Essas adaptações que são feitas, principalmente uma que eu vi que foi maravilhosa, foi cinema. O tema no assim, dia era cinema, foi fantástico. Como é que você assim, escolhe o repertório, você faz essa transformação para colocar disponível para a banda e para ficar nessa coisa grandiosa? deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Ah, Logo que eu iniciei meu trabalho lá na banda sinfônica, sim. logo quando eu assumi, né, a regência titular, a primeira coisa que eu fiz foi estruturar a banda, que na época existia, para que ela tivesse uma estrutura de banda sinfônica. Porque, por exemplo, logo quando eu cheguei lá, você não tinha um naipe de flautas, você só tinha apenas duas flautas e um Ah, flautim. Aí eu criei um naipe de flautas. Você não tinha o que a gente chama de
alto clarinete em mi bemol, você também não tinha contrabaixo acústico e você tinha poucos bombardinos. Então, assim, a gente primeiro estruturou para que ela tivesse uma formação de banda sinfônica, com oboé também, com pagode, e depois a escolha do repertório, que isso é que é mais importante, ou seja, não apenas você ter a instrumentação para a execução desse repertório, mas para que você possa ter, digamos, um repertório que pudesse contemplar esses dois mundos. Quer dizer, um mundo erudito, que esse mundo erudito para a banda sinfônica, tanto são peças originais para a banda sinfônica, como peças que são transcrições ou arranjos de peças para a orquestra sinfônica. E na parte de música popular, você tem muita coisa produzida, principalmente nos Estados Unidos, para cinema, de trilha sonora. Então, na realidade, é o seguinte: como o cinema, a gente sabe que é, digamos, algo para o americano, algo que eles investem muito dinheiro, né? É o que a gente Isso. chama a indústria do cinema, né? Então, Aham. digamos, você vê que todos os compositores de música para cinema são fantásticos. E aí eu não digo só apenas os americanos que a gente conhece, mas compositores do mundo todo, né? Porque, por exemplo, você tem Ennio Morricone, que é um italiano que eu simplesmente amo. É um dos maiores compositores de trilha sonora de todos os tempos, né? Você tem, você tem hoje, por exemplo, Hans Zimmer, que é alemão. Quer dizer, você tem, na realidade, compositores de todas as nacionalidades e fazendo trabalhos lindíssimos para cinema. E sabe uma coisa muito interessante, querido? É que a música para cinema, eu descobri isso logo cedo, viu? Logo quando eu Ah, comecei, quando eu coloquei a primeira trilha no repertório, se eu não me engano, foi inclusive a do Pink Panther, de Henry Mancini. ah. Na realidade era um medley que começava com Pink Panther, purum, purum, pirim, no boió, tibiritom. Então ele começava com um medley que era de Pink Panther. Quem não tinha assistido a Pantera Cor-de-Rosa, né? Sim, não. E esse, Nem pois a é. música. Aí depois Moon River, que também é uma coisa maravilhosa, assim. Quem é que não assistiu? E depois terminava com Baby Elephant Walk. Quando eu coloquei essa trilha, olha, foi tão fantástica a reação das pessoas. Tão fantástica assim. E eu comecei a observar que a trilha sonora era, assim, a ponte mais importante para trazer o jovem para ouvir música erudita. Aham. Por quê? Porque a trilha sonora, os compositores de trilha sonora, todos eles têm uma formação muito sólida, inclusive como compositores eruditos, Sim. não é? Então eles têm uma formação muito sólida enquanto compositores. Então, a música de trilha sonora é uma música altamente bem escrita. Isso. Aí veja bem, talvez um jovem que nunca ouviu música erudita, pode ser que ele não se encante tanto ao ouvir pela primeira vez alguma peça erudita. Mas certamente, se ele está ouvindo uma música ali, que digamos, tem a mesma qualidade da música erudita, mas de repente é de um filme que ele adorou, ele faz a associação rapidamente. Imediata. Aham. E ele se emociona com isso. Então, olha, é um negócio assim tão fantástico que eu acho que é uma das formas da gente trazer o jovem para os concertos e principalmente para que ele ouça música erudita. Porque o que acontecia? Como eu colocava sempre trilha,
Então ele poderia até vir apenas por conta da trilha. Curiosidade, Mas né? ele mas quando ele estivesse ali no teatro, ele ia ouvir não apenas a trilha, mas ia ouvir compositores para a banda sinfônica, como Alfred Reed, ele ia ouvir compositores de peças transcritas para a banda sinfônica do repertório de orquestra, Beethoven, Maurice Ravel, e assim, etc, etc. Ou seja, ele estava ali e ele ia ouvir tudo. E na realidade, isso foi muito, muito importante, porque eu acho que logo, logo nós conseguimos, assim, começar a formar a plateia. E eu até acabei colocando a última quarta-feira como uma coisa assim sagrada. Ou seja, o concerto da gente sempre acontecia na última quarta-feira. Então Na era uma quarta, coisa, né? digamos, que todo mundo sabia, né? Por última quarta, concerto da banda sinfônica. E isso a gente já começou lá no Teatro do Parque. Então, é, eu acho que esse repertório, por ele ser um repertório, digamos, eclético, ou seja, você vai, no mesmo concerto, você vai ouvir ali peças eruditas, você vai ouvir música brasileira, você vai ouvir trilha sonora, entendeu? Você vai ouvir música pop, por exemplo, tem um medley dos Beatles, e sempre que a gente faz esse medley, em qualquer circunstância, ou seja no teatro, fora do teatro, as pessoas simplesmente elas enlouquecem porque assim é um medley muito bem escrito e no meio do medley eles o arranjador colocou Hey Jude Uhum. e a gente convoca as pessoas para cantar junto. Então é uma coisa assim fantástica e as pessoas gostam muito disso, né? Dessa Já interação, presenciei, incrível. Uhum. dessa interação, né? Porque na realidade é assim, quando é, a música erudita de qualquer forma tem uma certa formalidade, mas a gente tem que quebrar um pouco às vezes com essa formalidade para não se tornar algo muito distante, não é, do público. Então, o máximo que a gente pode aproximar, a gente aproxima, conversa com as pessoas, explica para elas, né? Por isso que eu gosto sempre antes da apresentação de qualquer peça, falar um pouco sobre a peça, sobre o compositor, para que na realidade as pessoas ali interajam, né, com o que elas vão ouvir. Né? Então, isso é muito importante. Em um dos momentos que eu fui assistir, lá no Teatro Santa Isabel, havia uma sessão da plateia baixa reservada a alguns estudantes. E eles Sim, ficaram absolutamente barulhentos no início. Uma coisa sim, assim de recreio, sabe? De intervalo. Aquela conversa, o perfeito. povo todo falando, blá blá blá, aquele negócio todo. E aí vocês começaram a executar as peças. Eu olhei para o lado e até vi adolescentes se emocionando, enxugando assim discretamente as lágrimas, aquela coisa assim, que foi preenchido, foi tocado diretamente nesse processo. Como é que você vê essa transformação do público? De repente ele chegar em um determinado nível emocional e entrar nesse processo, na proposta que você apresentou. Como é que você vê isso? Isso começa a ajudar na formação do público. Mas como é que o maestro observa lá quando vê que a plateia barulhenta se encanta e entra no ritmo da proposta? Olha, primeiro eu acho o seguinte, a, a música é uma arte e o poder que ela tem é muito grande. E Sim. tem uma característica na música que difere das outras linguagens artísticas que eu acho que é muito forte. Então, por exemplo, como a nossa matéria-prima é o som, que se Aham. propaga pelo ar. Esse som invade você
por todos os poros, Não tem como fugir. por todos os poros. Então, e outra coisa, a música quando é bem feita, a música quando ali você sente que as pessoas vão reagir positivamente e vão se emocionar. Porque quando a gente está, por exemplo, já aconteceu muitas vezes isso comigo. Claro, eu, eu escolho cada peça porque vou estudar aquela peça, eu sei que a peça é maravilhosa, eu sei que ela vai encantar, eu sei que ela tem aquela força. Então, claro, eu, eu sei que as pessoas talvez não vão reagir como eu reajo. Uhum. Não importa, não importa, Ah, porque cada um vai sentir de uma maneira diferente. Mas eu isso. tenho certeza que elas vão sentir alguma coisa. E eu vejo muito isso. Então, às vezes, o jovem chega ali, por exemplo, se ele chega pela primeira vez, claro que se ele nunca ouviu música erudita, talvez no primeiro momento para ele seja um pouco mais difícil ele digamos, conseguir absorver, não é? Aquela mensagem que tá sendo enviada. Mas assim, quando ele fecha os olhos, começa a prestar atenção, ele começa a viajar. E se for, por exemplo, trilha sonora, aí realmente até aconteceu conosco uma coisa muito interessante. A gente a gente começou a fazer, por exemplo, eu comecei a fazer esse concerto que era só de trilhas sonoras, eu comecei já a fazer, por exemplo, no Teatro do Parque. Era um Hum. concerto que a gente dedicava só a trilhas sonoras. E uma vez, um rapaz estava indo pela primeira vez. Ficou tão encantado e ele depois foi me procurar no camarim. E eu não esqueço mais, ele nos convidou para fazer uma abertura. Não tinha aquela feira de videogame, não Sim, é? sim, tem. Aquela feira de videogame aqui. A primeira edição dela foi feita no teatro da universidade, teatro lá da UFPE. E ele me convidou, né? Convidou a banda sinfônica para que a gente pudesse fazer a abertura. Aí eu conversando com ele, e ele queria exatamente uma abertura com trilha sonora. E eu perguntando a ele assim, qual era o público, né, que ia ter lá. Então ele disse, não, olha, praticamente pessoas de todas as idades, mas muita gente jovem e tal, tudo mais. E foi muito engraçado assim, porque quando nós chegamos lá no teatro, olha, Hum. basicamente assim, tinha muita gente jovem assim, entre 10 e 20 anos. Nossa, bicho, olha, era muita gente. O teatro estava abarrotado de gente. Não tinha mais gente em lugar nenhum. E nós, quando chegamos lá, alguns músicos chegaram para mim e disseram assim, maestro, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que esse povo vai. Será que vai prestar atenção? É. Porque é muito menino, muita gente jovem. Será que eles vão prestar atenção? Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente já faz essa coisa de trilha sonora há um tempo. E eu tenho certeza que eles vão ficar assim embebecidos. Porque eles se encantam com essa música de trilha. Bom, quando a gente entrou no palco, tinha tanta gente na plateia, não cabia mais gente em lugar nenhum, porque todos, até aqueles espaços entre as cadeiras, aqueles corredores, Sim. estavam Tá ocupado. lotados.
gente assim, adolescentes, meu querido, foi tão emblemático isso. A primeira peça que a gente tocou foi Star Wars, Guerra nas Ah, Estrelas. para todo mundo. Meu querido, assim, quando a gente entrou no palco, eu anunciei que seria Star Wars, John Williams. Menino, quando a gente tocou assim, o primeiro acorde, a introdução, a plateia assim, aquela coisa. Quando nós terminamos, e outra coisa, durante a performance, aí apareciam os personagens vestidos. E aí a gente não estava acreditando no que estava acontecendo. Não tinha Depois combinado, que mas nós casou. terminamos, cara, quando nós terminamos de executar essa peça, não me esqueço mais disso. Foi tão emblemático. Eu me emocionei muito. Todos eles ficaram de pé e nos aplaudiram assim. Eu acho que durante uns 5 minutos sem parar. Eles não queriam parar. Não queriam parar. E a cada peça que eu dizia, o compositor ia anunciar, era assim um delírio. Foi um concerto assim, marcante. Aí eu pude entender com toda profundidade ali o poder da música para cinema. Porque o cinema já é uma arte que é fantástica, né? Porque Aham. ela reúne praticamente todas as linguagens artísticas, né? Isso. E você é muito e essa coisa, por exemplo, da música e da imagem é algo muito forte, né? É algo muito forte. E quando eu digo assim, a verdadeira música para cinema é aquela música que muitas vezes diz o que não está sendo dito. O Música que para não está sendo cinema dito. é fantástico. O que não está sendo dito. Veja o que é que seriam os filmes de Hitchcock se não fosse a música, né? Se não fosse a música, pois é. E existem Não filmes é? que basta Esse, o ator olhar e a trilha sonora tá exatamente, atrás. Só o olhar dele e exatamente. a trilha sonora. Você já tá fisgado pelo É, filme. É incrível isso. to- totalmente, totalmente. Então, assim, foi tão emblemático esse concerto que nós fizemos. E ali eu pude observar realmente isso que eu já tinha percebido antes no Teatro do Parque, nos nossos concertos, que a trilha sonora seria, digamos, algo importantíssimo para trazer, digamos, esse jovem à música de concerto, entendeu? E eu vejo isso como uma ferramenta fantástica para que a gente possa atrair esse jovem. Porque muitas vezes, na realidade, é, 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 ele se encanta, ele gosta de música de qualidade, só que muitas vezes ele não tem a oportunidade de ouvir, né? Então é isso que a gente diz. Eu não vejo ninguém que não goste de música boa, viu, querido? Seja Uhum. ela erudita, seja ela música popular. Mas é porque é preciso você ter, digamos, a oportunidade de ouvir, não é? Isso. Porque É, é diferente. Nós estamos hoje no mundo completamente assim. Hoje, com o mundo da internet, né? Então, é um mundo que você, digamos, são tantas as formas de você ali divulgar, né?
uma determinada música, um determinado gênero e tal, tudo mais. E muitas vezes as pessoas não têm, digamos, essa oportunidade de ouvir música de qualidade. Mesmo porque são poucas as rádios, né, que tocam música de Isso. qualidade, né? Hoje em dia, principalmente. Então, é muito complicado. Mas, assim, eu fico muito feliz da gente ter, durante esses anos, Hum. verdadeiramente formado plateia. E hoje, em qualquer lugar que a banda sinfônica se apresente, em qualquer lugar que nós façamos o concerto, sempre é casa lotada. Isso é muito legal, isso é gratificante. Uma das coisas que a gente teve, assim, de porrada no meio do nosso ego, no meio da nossa certeza enquanto cidadã do mundo, foi a pandemia, dizendo pra gente que a gente precisava parar e olhar as coisas. Como esse processo ele ele foi vivenciado por você? Tem uma, deixa eu perguntar aqui, a banda Vírus, ela até pergunta, depois da pandemia, o que o maestro tem planejado? Depois da pandemia é ótimo. Todo mundo A tá banda pensando depois Vírus, da bom, pandemia, né? Porque ninguém tá aguentando mais. Assim, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, quando isso vai passar? a Mas como banda foi esse Vírus processo? começaram, inclusive, tenho dois grandes amigos, né, na banda Vírus. Bom, a questão do processo da pandemia, eu acho que, assim, a pandemia fez. Eu acho que para muita gente e eu me sinto assim, dentro desse processo da seguinte forma: a gente precisou se reinventar, primeiramente, se reinventar. Então, assim, muita gente eu sei que aproveitou para se reinventar. Porque, por exemplo, você é professor e você sabe disso. Uma Aham. coisa é, uma coisa é, né, a gente ali está em sala de aula, dando a nossa aula, né, presencial, tendo ali todo o calor humano, tendo uma interação ali muito maior, né, dos Isso. alunos. Outra coisa é você, digamos, ensinar a mesma coisa que você precisa ensinar, só que você olha para os quadradinhos, né, da tela e muita gente nem sequer liga a câmera, né? Não tem isso também, né? Aham. Que nem todo mundo é obrigado a ligar A a folha câmera, né? virtual, né? Não é? Então, assim, essa distância, né, que a gente sente, não é, que há, é algo que a gente teve que se acostumar. E digamos, e isso não se tornar, digamos, um problema para você como professor, para que você, assim, você pudesse dar o seu conteúdo e digo mais a você. Foi até interessante porque, assim, uma das formas que eu achei que poderia ajudar, inclusive, muitos músicos, principalmente aqueles músicos autônomos, que, digamos, Uhum. que não são vinculados nem, digamos, nem ao Estado, nem ao município, nem, né? Então, os músicos autônomos, o mesmo curso que eu ministrei já várias vezes de harmonia, eu montei, por exemplo, um formato desse curso, especialmente na pandemia, para os músicos autônomos, um curso completamente gratuito. Isso foi muito interessante, porque, por exemplo, eu tive que mudar, que adaptar muito, muito do material que eu já tinha pronto, o material didático que eu já tinha trabalhado outras vezes que ministrei o curso, e eu tive que adaptar para essa nova realidade. Então, digamos,
Aí isso me obrigou a fazer um curso para entender um pouco de vídeo, gravar vídeo, Aham. editar vídeo. Isso me obrigou, digamos, a aprender a trabalhar com programas de imagem, como por exemplo o Canvas, né, que é um programa fantástico. Então, para mim, foi muito interessante porque assim, eu pude me reinventar também, e, digamos, isso foi muito importante, sabe? Então, a pandemia, claro, trouxe para a gente essa dificuldade, né, esse distanciamento e nos obrigou, digamos, dar essa parada, mas ela, por outro lado, fez a gente refletir muito também, né? Então, eu acho que quem pôde aproveitar nesse sentido assim, para refletir, para se reinventar, para estudar, para entender, eu acho que vai estar, digamos, esperando por esse momento, né, por esse momento de voltar para as coisas normais, com mais gana ainda, com mais vontade de fazer as coisas, porque a gente sabe que realmente a gente nunca esperou que isso pudesse acontecer no mundo, né? Ninguém nunca esperava que o mundo É. pudesse ser abatido por uma pandemia tão avassaladora assim. E eu acho que todas as vezes a gente, como ser humano, quando a gente se depara com essa finitude, a finitude, né, Uhum. humana, eu até digo assim uma coisa, eu até digo uma coisa muito interessante assim, comento com os meus amigos. As artes performáticas, por exemplo, a dança, a música e o teatro, elas, essas três linguagens, elas nos obrigam a nos reinventar, nos obligam a recomeçar sempre. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você muito interessante assim. Todas as vezes que assim que eu realizo um concerto e vejo aquela isso aconteceu muitas vezes no Teatro Parque e no Santa Isabel. Você terminava o concerto, né, daquela forma assim completamente embebecido com tudo, né? A plateia ali, todas as pessoas, aquela emoção toda, depois você recebe as pessoas no seu camarim e tal, aquela coisa toda. Quando você está saindo do teatro, você passa pelo mesmo palco, muitas vezes. Aí você vê o palco completamente vazio. Plateia sem. Isso nos traz aquela verdade de que a finitude é algo completamente presente. Ou seja, você agora vai ter que começar de novo. Começa a ensaiar de novo, começa a pensar no próximo conceito. E aquilo ali. Então, é como se você vivesse esse antagonismo. Ou seja, no momento do concerto, tudo aquilo ali se torna praticamente, tudo ali se torna, não é? Um Uhum. momento imortal e depois você sente que o momento que passou, já passou e aí você tem que começar de novo. Então essa sensação de que sempre você está recomeçando, sempre você está tendo que criar novamente. Então
nos faz assim sempre estar refletindo sobre isso. O eterno e o efêmero, não é? Isso. Então, para o querido maestro Nenel Liberalquino, o que é música definitivamente? O que ele vê como música? O que é música? Olha, Uma pessoa nunca ouviu sobre música. Se você fosse definir o que era música, o que é música? eu acho que música é uma linguagem artística transformadora. Uma linguagem artística que, assim, tem um poder que praticamente só ela possui. Eu comparo sempre assim. Claro que eu sei que o verbo para mim também é muito importante. Eu acho que tem o poder da palavra, para mim, é também tão impactante quanto o poder da música. Mas a música, como eu disse para você, veja, enquanto o verbo, eu preciso entender a linguagem, não é isso? Porque eu só vou gostar de poesia, ou daquela poesia, se eu entendo ela, não é? Então eu É, preciso conhecer a linguagem. Na música, não. Você necessariamente não precisa conhecer nada da linguagem, para se encantar, para se emocionar. Basta fechar os olhos, deixar que ela invada você. Então eu acho que ela tem esse poder transformador. Seria tão bom assim que as pessoas todas, né, tivessem a oportunidade, mesmo elas não querendo se tornar musicistas, mas que tivessem música na sua formação, né? Ou qualquer linguagem artística. Eu acho que a pessoa, quando tem a oportunidade de ter contato ou estudar qualquer linguagem artística, a tendência, pelo menos eu sinto assim, é que ela se torne uma pessoa mais sensível. é. Que ela Isso é, consiga enxergar o mundo por um outro prisma. isso é o que a gente, enquanto docente respeitável, tenta fazer com que as pessoas tenham esse acesso às artes, principalmente à música, porque muitas vezes eu tenho N alunos que são especiais. E às vezes, para eu atingir um aluno que tem o transtorno do espectro autista, é a música. Eu consigo me comunicar com ele através da música. Isso é muito interessante. Então, a arte, ela faz essa ponte do humano com o humano de maneira assim, absoluta. Você não precisa de muita coisa. Você consegue atingir o menino e a partir daí você consegue alfabetizá-lo, você consegue mostrar um processo ético para ele, o que está certo, o que está errado. Mas você tem esse veículo da arte. Então, uma das coisas muito ainda defasadas na educação é essa comunicação com a arte. É, Então, pegando e, esse gancho, sim, não, eu atrapalhei você, não foi? não Você ia atrapalhou de concluir. forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, você tocou num ponto muito importante, eu acho. Hum, A gente tem falado muito de inclusão, né? A gente tem Isso. falado muito de inclusão. Só que eu acho que nós ainda estamos muito distantes A do que quem? deveria ser, né? Essa inclusão. E eu digo isso porque, digamos, eu tenho uma amiga que é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela, e ela é professora na universidade, e ela trabalha, ela foi uma das primeiras pessoas a, digamos, a criar, inclusive, algumas formas de ensinar música para pessoas especiais. Ela trabalha muito com educação inclusiva.
E eu conversando com ela, exatamente a gente conversando sobre essa questão. Ou seja, se fala muito da inclusão, mas não há ainda, por exemplo, até na formação dos professores, não há assim uma formação direcionada para isso, não é? Então, digamos, muitas vezes o professor sai ali de uma licenciatura, não é? Em qualquer disciplina dessa, e de repente ele se depara com uma criança ali, não é, que tem necessidades especiais e ele não sabe lidar com aquilo. E não é um problema, entendeu, dele, mas é um problema da formação, não é? Aham. Que não foi exatamente uma formação já pensando nessa inclusão. E eu acho que a inclusão é algo que a gente tem que verdadeiramente fazê-la como deve ser feita. Para não parecer apenas assim, né? Não, resolver um problema ali pontual de uma criança, duas, né? Porque a gente vê tanta gente que precisa dessa educação, né, direcionada, né? E eu acho que você deve ter muito, muita coisa para contar, né? Nesse, Algumas. nesse processo, nesse processo, por exemplo, de educação inclusiva. Eu acho uma coisa fantástica, assim, as pessoas que têm se dedicado, que têm lutado por isso. E eu acho que, assim, a gente ainda no Brasil precisa percorrer ainda um longo caminho, né? E o caminho é longo demais. O caminho é Longo. longo e eu diria até mais a você. Passa até primeiro por essa questão das pessoas eliminarem o preconceito, né? Porque como Uhum. é difícil isso. Eu, eu participei de uma discussão, de um bate-papo, e a gente estava falando exatamente nisso. Uma pessoa me perguntou assim, se eu achava que a pandemia teria, digamos assim, ajudado a, as pessoas a refletirem melhor sobre essa questão, preconceito e tudo mais. Eu, na realidade, assim, eu penso, eu sou, eu penso assim que é algo tão difícil, Jesus, e para mim inaceitável, né, que as pessoas ainda no mundo de hoje ainda possam ainda ter tantos preconceitos, tantos, de todas as formas, não é? E muitas vezes essa coisa do menino ali que tem necessidades especiais, ele é visto muitas vezes de uma forma diferente, né? Quando, quando apenas essa diferença é um detalhe, filho, né? A gente, a gente tem que fazer com que as pessoas enxerguem o outro, não é? Muitas vezes com os olhos do coração. Mas isso é muito difícil. É muito difícil. E não acredito que a pandemia tenha ajudado, não. Assim, acho que isso depende muito da criação, sabia? Eu acho que assim, quando você nasce numa família em que os pais já orientam você em relação a isso, e são pessoas que não são preconceituosas, são pessoas que ensinam a você, entendeu? A lidar com essas diferenças. E principalmente a gente. Eu, por exemplo, tive, digamos, pais maravilhosos que souberam, digamos, me educar muito bem nesse sentido. E mesmo porque, assim, eu, eu nasci digamos, quando eu nasci, digamos, eu não tinha nenhum problema, e aos 4 anos de idade eu tive paralisia infantil e sarampo. E meus pais, sabiamente, puderam, digamos, me educar sem primeiro ter aquele olhar de, né, não, olha, porque ele pensa assim, não, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é? Então,
nunca, nunca me Não trataram, importa no digamos, como... limite. nunca me trataram como se fosse uma pessoa com limite. Sempre me trataram como se fosse uma pessoa completamente normal, sem limite algum. E desde cedo eu tive que enfrentar muito isso, tá entendendo? E para mim isso foi muito importante, porque isso me fez enxergar logo cedo que essa diferença era apenas um detalhe. Isso me fez também me amar profundamente, que é algo muito importante, não é? E E muito, muito. desenvolver uma autoestima. E então isso é muito importante, né? E é necessário que os pais sejam muito sábios, né, em relação a isso, não é? Porque muitas vezes Isso. os pais, no primeiro momento, não é, ficam às vezes até sem saber, né? Porque às vezes você quer proteger, né? Com medo que ele enfrente o mundo, né? Então você ali protege, protege, e essa proteção muitas vezes não é benéfica. E na realidade você precisa enfrentar, você É. precisa enfrentar essas adversidades. E a gente precisa É, também enfrentar os preconceitos, né? reforçando sua autoestima, a querida Anastácia, que é uma cantora maravilhosa, ela Oh, está mas dizendo que tu claro. és o maestro mais querido do Recife e a Neide Nascimento está dizendo, concordo com a Anastácia e eu também. Mas esse processo da autoestima Ah, é algo Neide, assim, Neide, muito difícil. deixa eu até Pois fazer um não. parênteses aqui. Sim, sim. Anastácia, eu tive o prazer de tê-la cantando conosco na banda sinfônica, e hoje a gente está Uau, trabalhando junto porque é ela ótimo. está como coordenadora da área de música na prefeitura, e a gente tem trabalhado juntos, Isso. tem trocado muitas figurinhas. E Neide é diretora também de produção da banda sinfônica e flautista já há muitos anos da banda sinfônica, inclusive está fazendo aniversário hoje. Aproveito, viu, Neide? Dou Parabéns. um beijo aqui para você. Parabéns, filha. Um beijo Cheiro no aqui, coração. um beijo para você. Já mandei uma mensagem para ela de manhã, mas ratifico aqui, viu, meu querido? Deus te proteja e abençoe. Muita saúde, muita, muita, muita. Mas diga Amém, aí, querido, amém. eu acabei, digamos, interrompendo o que você ia dizer. Nunca, nunca se interrompe, meu querido. Mas eu só estava complementando esse processo dessa questão desse tratamento com a pessoa. Então, muitas vezes a gente não consegue observar a pessoa enquanto pessoa, ver algo diferenciado da sociedade. Existe um padrão, isso em questão de beleza, isso em questão de tratamento, em que você precisa seguir esse padrão, que é quadradinho, fechadinho. Mas a vida é diversa. A gente observa hoje, eu estava observando é, o, a natação pela manhã, a Sim. Paralimpíada. Que pessoal fantástico, assim. Eles são Nossa, impressionantes, superam qualquer limite, superam qualquer preconceito. Então mostram para a gente que eles são capazes de muito mais. A gente é que muitas vezes se limita nesse quadradinho de estar conceituando pessoas exatamente. como se a gente pudesse conceituar pessoas. Ninguém, ninguém consegue conceituar ninguém. Quando eu vou conversar É, e, com os pais, às vezes sobre um determinado problema de um aluno, eu digo, olha, tem esse problema que ele porta, que ele é, mas tem essa questão da capacidade humana. Você precisa parar de proteger esse menino e precisa punir esse menino quando ele precisa de punição. E precisa elogiar esse menino quando ele precisa de elogio. E não tratá-lo de forma geral. Ah, meu filho não pode fazer isso. Isso prejudica demais o crescimento da criança, o envolvimento com outras crianças. Eu observo é muito isso no dia a verdade, dia. Então, quando você disse é assim, os verdade. professores não são preparados, realmente a gente hoje não está preparado
Porque a gente, além dos preconceitos pessoais, tem os limites que o sistema de educação impõe. Além desses limites, existe a falta de conhecimento e a falta de visão de que o outro ele será sempre grandioso enquanto ele é. A gente ainda não aprendeu a ver a pessoa enquanto ela é. Isso é coisa muito difícil na educação, no tratamento. A gente vê isso em todas as áreas, não é, Nenel? Exatamente, você fazer, às vezes, comparações, né? E não, e não se preocupar, digamos, com o que aquela pessoa é capaz de fazer, não Pois é? é. Qual o Você compara potencial todo aqui, dela. A gente o não outro precisa aqui. comparar ela com ninguém, não é? Quem está aqui sofre. É, exatamente. E eu acho que o recado desses atletas das Paralimpíadas, olha, é algo emocionante, que me emociona profundamente. E é uma coisa assim, que eu fico até pensando assim, poxa, eles tinham que ter muito mais visibilidade, porque são poucas as provas que são transmitidas, e quando é transmitido já é o resultado final. Aham. E eu acho que seria tão interessante que fosse transmitido para que as pessoas realmente vissem o quanto eles são capazes, o quanto eles são maravilhosos, não é? Pois é. Mas sinceramente, eu acho que por trás disso tudo há um certo preconceito, entendeu? Até parece mais que, não é? É aquela velha história, né? De você ficar comparando, né? Quando não pode, né? Comparar, Pois é. Um não é? querido hoje de manhã falou até que talvez o total de medalhas seja maior do que o total de medalhas das Olimpíadas. E se a Pois gente é, observar, a gente tem visto que as Paralimpíadas deste ano, com todas as dificuldades que são redobradas, tem trazido muita medalha, muito benefício, muita luta, muita história bonita dessas pois é, pessoas. com certeza. Mas diga lá, Nenel, seu trabalho autoral, como é que foi esse processo de trabalho autoral? De você trazer o que está aqui dentro, essa musicalidade toda e trazer obras, principalmente, se Você não me sabe, engano, para violões, não é? é, eu, eu na realidade assim, a gente como compositor, né? Porque é interessante isso. Você, como compositor, você tem que encontrar a sua personalidade, né? Aham. O artista ele tem que encontrar a sua assinatura ali, né? Você, a gente, claro, a gente tem influências, a gente gosta de determinados compositores, a gente ouve essas pessoas quando a gente, digamos, durante a nossa formação, mas a gente, como compositor, a gente tem que buscar exatamente ali o nosso estilo, a nossa forma de compor e tal. E eu realmente me sinto assim muito, muito feliz, porque assim, como violonista, eu deixei já 3 discos que são muito assim importantes para mim e compus muito. Algumas peças minhas, inclusive, elas já foram publicadas fora do país, né? Eu tenho peças publicadas nos Estados Unidos, tenho peça publicada na Europa, né? E isso para mim foi muito importante, assim. Então, o trabalho autoral eu acho que é como um filho. Você, você começa ali gerando, né, aquilo ali, e quando você termina e você olha, né, é maravilhoso quando, quando você olha e você sente realmente que cumpriu o seu papel, né? E isso é muito fantástico, assim. Então, eu acho que a gente, quando é autor,
a gente sente, digamos, essa emoção de criar, né? Quando a gente cria realmente é uma emoção diferente, é diferente. Mas é aquela coisa assim, a gente não sabe exatamente, muitas vezes as pessoas dizem, não, precisa de muita inspiração e tal, tudo mais, essa coisa toda, né? Muita gente acha que, não, você precisa esperar pela inspiração. Bom, a gente, quando estuda, a gente tem que estar preparado para criar, estando inspirado ou não. Então, muitas vezes, tem obras, por exemplo, que saem assim, realmente como se. Por exemplo, tem uma peça minha que eu fiz para o terceiro disco com um trio de violões, chamada Aqualuz. Hum. E eu quando sentava assim para compor, é interessante isso assim. Eu nunca sentei com uma folha de papel de música para escrever, não. Eu sentava, Ah, digamos, no violão e começava simplesmente assim a tocar alguma coisa, o que me viesse, digamos, na cabeça. E a partir daí dessa coisa meio que assim improvisada, né, que você senta, sai tocando alguma coisa assim, aí surgia alguma coisa que me chamava a atenção, naquela que eu poderia até dizer naquela brincadeira musical ali. E a partir do momento que me chamava a atenção, aí sim, aí você parava e refletia, olha, será que isso pode dar bons frutos? Mas já teve peça, por exemplo, de eu começar e me encantar ali naquele primeiro momento e seguir e terminá-la, assim, sem sair do canto só depois que terminei. Então, a Aqualuz, por exemplo, que é a peça que leva o nome do meu terceiro disco, foi feita assim. E o mais interessante é uma coisa que acontece muito assim, é que quando a gente se emociona, quando está criando, certamente, isso não significa que todas as pessoas vão se emocionar, mas há, digamos, uma grande possibilidade das pessoas, digamos, se emocionarem. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com essa peça com a luz. Quando eu estava criando, em muitos momentos assim, eu cheguei a me emocionar e assim, você quando se afasta assim da peça e às vezes eu passo muito tempo assim sem ouvir, mas quando eu boto para ouvir os meus discos assim, é algo assim muito que me causa assim muita emoção. E aí você começa a ver um filme ah. da forma como você criou aquilo ali, entendeu? O momento que você criou. É muito legal isso. Alguns estudiosos Eu falam, gosto bastante. existe essa faixa etária assim do humano, existem da arte, esse nível transcendente da arte, e existe o dos santos. E a música, ela está muito próxima desses santos, desse divino, assim, dessa proximidade do divino. Você sente isso quando você está executando a música, quando você está criando, quando você está vivenciando a música? Você sente esse elo transcendente? Sim. Sinto e tem. Não apenas assim como regente, como instrumentista, como compositor, mas às vezes tem peças que você pega assim para estudar, e quando você está ali estudando, você está ali mergulhando naquela peça.
Você é tomado por uma coisa tão assim maravilhosa que você começa a verdadeiramente, como se diz assim, a viajar naquele discurso musical tão profundamente emocionante, bem escrita, e você vê o poder ali de criação daquele escritor. É uma coisa maravilhosa, assim, realmente acontece isso. Eu É acho, muito bom. uma vez uma pessoa disse assim, eu acho que Deus, quando foi criar a música, teve um cuidado todo especial, porque realmente a linguagem muito, a linguagem musical é muito especial. Mas é E isso, já querido. foi, e já foi dito N vezes, né? Você não pode muitas vezes nem conversar com alguém em outra língua por não saber. Mas se você começa a cantarolar, se você começa a sorrir, a comunicação aconteceu ali de maneira imediata. Tá ali, presente. Você não precisa entender o que o outro diz. Mas se você cantarola feliz, ele sabe que aquilo ali é felicidade, ele já une a você naquele processo. Isso é magnífico. Meu querido, Exatamente. estamos agora no finalzinho desse nosso bate-papo, que foi maravilhoso, incrível. Espero que no futuro tenha mais. E aí eu sempre peço o seguinte: Teremos. se você tiver alguma indicação para gente ir se aprofundando nesse processo de conhecer um pouco mais sobre orquestra, sobre essa formação de públicos e também uma mensagem final que você queira para coroar esse nosso primeiro momento de bate-papo. Olha, tem, tem, tem tanta coisa, tem tanta coisa que a gente, num momento como esse, gostaria de dizer, né? Isso. Eu vou tentar dizer aqui uma Então eu mensagem que eu, posso que eu acho interromper. fantástica, que é Ah, aquela que diz assim: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se autor da própria história. eu creio que essa é a coisa mais difícil, né, de você assumir sua vida e se tornar de maneira consciente autor de sua própria história. Mas, É um processo. Nené, meu querido, muitíssimo obrigado. Cheiro obrigado, imenso querido. no seu coração. Obrigado pelo Beijo grande tempo, para pelas você histórias, também. disponibilidade. E a gente Olha, agradece demais. Pelo feedback aqui das pessoas, você percebeu que muita gente está amando esse processo do bate-papo, né? Foi rico para todo mundo. quero mandar um beijo para todos os seus seguidores e seguidoras. Beijo grande no coração, um beijo grande também para você. Que a gente possa ter mais na frente outras oportunidades de bater um Sim, papo, sim. tá bom? Então, uma boa noite para todos. Obrigado pelo convite, querido. Sou eu quem agradece, meu querido. Se puder ficar aí para a gente encerrar, então Tá bom, a vamos gente sim. A gente terminou de conversar agora com o querido Nenel Liberalquino. Ele é maestro da Banda Sinfônica do Recife. Se você não conhece a obra autoral do maestro, precisa conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o site onde você pode baixar gratuitamente. Ele faz essa gentileza de a gente conhecer as maravilhosas obras dele e você pode se deleitar com a música. Tenha uma excelente noite e obrigado por sua presença, por suas participações. Mais uma vez, obrigado, maestro, pelo seu Obrigado, tempo. querido. Tenha uma excelente noite Prazer.
e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até lá. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.